E aí, galera, beleza? Estamos aí para fazer o giro da primeira rodada do Municipal de Xadrez de Francisco Beltrão, uma parceria Clube de Xadrez, Prefeitura Municipal, Sky Balada e Imobiliária Moradize. Então teremos R$ 1.000 de premiação nessa competição, os 16 melhores jogadores da cidade, 7 com ranking internacional, uma competição muito forte, muito dura. Só para vocês terem uma ideia, eu estou entrando apenas como o quinto na ordem de favorito. E já tivemos uma pré-rodada espetacular, vários jogadores aí se destacando com uma precisão muito alta nas partidas. As partidas são de 30 minutos mais 30 segundos. E na mesa 1 ontem, nós tivemos Emanuele Rodrigues, nada mais, nada menos do que a campeã brasileira de xadrez Blitz feminino ano passado contra Paulo Prata. Deixa eu só trocar aqui porque os nomes estão invertidos. O Paulo jogou de brancas e foi uma partida muito legal. A Emanuele teve sua chance. Então, assim, ó, o Paulo jogou E4, daí nós tivemos C6, uma Caro-Kann, D4, D5. Ele fez a variante das trocas, que não é uma variante muito habitual. Jogou aqui o C4 para bater no peão, cavalo C3, cavalo C6, cavalo F3 e agora G6. G6, o plano da Manu aqui é claro, jogar bispo G7, fazer roque. E o Paulo veio com bispo G5, que é um lance bem interessante para tentar ganhar o peão aqui de alguma maneira. Depois de bispo G7 vai fazer a captura e jogar cavalo por peão. E aqui a Manu faz um lance que em várias aberturas ele acontece. Eu confesso para vocês que essa posição aqui para mim é a novidade dessa Caro-Kann. E a Manu joga cavalo E4, que é um lance que ataca o bispo, ataca o cavalo, só que por outro lado deixa o peão de D5 meio frágil. E aqui o Paulo jogou peão por peão, a Manu fez cavalo por cavalo atacando a dama, não resta outra alternativa para o Paulo não ser capturar. E depois de dama por peão, parece que está tudo ok aqui para a Manu, né? Vai jogar o bispo depois, o bispo está desenvolvendo, mas o Paulo acha uma linha bem interessante com C4 e depois de dama cheque, bispo volta em E3, bispo G4, a Manu quer dobrar os peões, está bem próxima de conseguir isso. Só que aqui o Paulo acha um recurso bem interessante. Ele joga bispo D3 e depois de bispo por peão por peão, a dama não tem casas boas, se vier para cá leva duplo. Então vai ter que jogar dama H4 e aqui o Paulo joga D5. A Manu tem que jogar cavalo E5 e depois de dama cheque, o rei não tem casas boas, não está muito bem protegido. Ela tinha ainda cavalo D7, mas é uma posição bem perigosa. Ela preferiu jogar rei F8, rei D8, perdão. E aqui o Paulo faz um lance artístico. Ele joga bispo B6, que é um lance que, confesso a vocês, eu faria se eu visse sem nenhum milímetro. Por quê? Se rei C8 tem mate aqui, então muito bom recurso do Paulo, muito boa jogada, só que o computador torceu o nariz, porque ele fala, tá, daí, não tem problema nenhum da qualidade. E dama por torre tá com uma qualidade a mais. E assim, e aqui o computador diz que a Manu tem vantagem, mas é aquela coisa, né? Como diria Rafael Chess, essa barrinha nunca ganhou um campeonato municipal. Então, claro que ela não entende nada do que está acontecendo. O Paulo é muito claro nas suas intenções. Ele joga D3 cheque, ele quer abrir o bispo aqui para tentar ameaçar de certa forma um mate lá na Manu. E aqui a Manuela Rodrigues comete um grave erro. Aqui ela teria que capturar de peão. Esse lance aqui eu acho que daria de ver, calculando um pouco e tal, porque realmente é muito perigoso deixar a dama entrar com cheque assim por trás. É bem perigoso esses cheques. Então ela capturou de rei e aqui ficou completamente perdido. Mas aqui o lado interessante dessa posição é que por que o preto está melhor? Porque depois de peão por, o lance lógico, que seria bispo aqui, ele falha por um lance incrível. Eu confesso a vocês que, se eu tivesse de pretas, provavelmente eu jogaria cavalo C6, que não é o melhor lance, porque depois de cavalo C6, bispo por, e depois de peão por, dama 7 cheque, e o branco fica super bem aqui na posição.
Mas o lance correto aqui, que não sei se eu iria achar, tá? Se eu tivesse de pretos durante a partida, era D5. E a ideia é clara, que depois de bispo por peão, bispo cheque. E agora o rei branco não tem muito para onde se esconder. E daí tá vindo em alguns momentos cavalo por peão, dama cheque se o rei tentar esconder para cá, dama cheque se o rei for para lá. Então assim, a posição vira um caos total e a torre tá atacando a dama, vai cair a dama, então assim, aqui a posição é de abandono para o Paulo, com certeza. Além de estar levando o mate, ainda vai perder a dama. Então, depois desse lance, ele não pode recapturar aqui bispo por peão. Ele vai ter que tirar o rei e vai perder a peça inteira, assim. Então, mas é muito difícil ver isso daí. Na partida, Manu jogou rei por, depois de dama. Agora a torre vem aqui fazer um ataque muito forte na coluna. Ficou muito difícil de esconder o rei, tentou tirar, bispo cheque, cavalo, dama, e aqui cai toda a casa, porque não tem como defender muito esse cavalo aqui. Ela tentou ainda jogar um F5 no esperneio, dama cheque, bispo cheque, entrou com dama aqui para tentar invadir a sétima, e depois de H4 a Manu jogou a toalha e o Paulo Prata venceu para a rodada. Paulo, que é o número 1 de rate, é um dos favoritos aí para ganhar a competição, um atleta que veio de São Paulo aí, xadrez muito firme, jogou muito bem os jogos abertos representando o Francisco Beltrão. Então, Paulo começa muito bem. Na mesa 2, a gente não tem a partida inteira, mas tivemos a posição chave aqui, onde o Fernando Brizola, que era o favorito, acabou de jogar o cavalo aí para casa B4, dando uma ciscada aqui, ameaçando duplo, e já tem uma posição bem interessante com os bispos desenvolvidos. Esse cavalo provavelmente vai sair para D7, vai ter possibilidade de roque grande aí em algum momento. Talvez o Fernando vai dar uma cutucada primeiro aqui com F6 para tirar esse cavalo aqui do centro. Mas aqui o nosso querido Vinícius Calegari não entendeu nada do que estava acontecendo e jogou bispo D2. E depois de bispo D2, meu amigo, leva cavalo C2 cheque e daí cai a casa inteira. Então, boa vitória aí do Fernando na primeira rodada, confirmando aí o favoritismo. E na mesa 3 tivemos Adriano da Silva contra o Thiago Cavegnon. Essa talvez tenha sido a melhor partida técnica que um jogador jogou. O Adriano jogou muito, muito bem essa partida. Jogou a partida de forma precisa. Só esse lance aqui que o computador não gostou, mas é um lance super natural. Você jogar para desalojar o cavalo, para depois tomar o peão. É claro que ele preferia ganhar material imediatamente, mas eu acho um lance bem sossegado. E até porque a sequência de lances ela é muito cruel para o preto, é muito difícil jogar. Então você vê que aqui o Adriano já ganhou uma peça muito rapidamente, conseguiu esse duplo, e com a ameaça de cheque tomar o bispo, inevitavelmente caiu uma peça aqui para as pretas, e com uma peça a mais aí o Adriano deitou e rolou e ganhou muito bem a partida. Ficou bem difícil aqui a situação do Thiago, ele não podia tomar porque caía a torre, e tentou se lançar um ataque aí descoordenado de qualquer maneira, tentou abrir a linha contra o rei, fez o que tinha que fazer, na verdade, né? Tá perdendo material aí, vamos tentar, mas o Adriano foi implacável aqui, botou uma boa vitória. Na mesa 4 nós tivemos Vinícius Fainello contra Ivo Fischer. Essa era uma partida bem dura pro Ivo. O Vini joga muito bem, muito firme. E assim, eu achei que o Vini fez uma grande partida. O único erro do Vini foi escolher mal a abertura contra o Ivo. Ele jogou F4. É uma abertura assim que funciona muito bem para você jogar aí uns blitz, para você jogar contra o pessoal da categoria do Vini mesmo, que o Vini ainda é da categoria de base de Beltrão aí. Só que assim, contra um cara experiente como o Ivo é muito difícil, porque você tem que estar muito bem preparado. Porque aqui tem muitas opções para as pretas. É claro que se jogasse D6, que era o lance mais tranquilo e tal, o Vini ia jogar na segurança aí, com umas linhas bem teóricas, talvez cavalo C3, D3, cavalo F3, e depois tentar atacar o rei. Mas o Ivo já manda D5, então aqui, ou você está muito preparado de brancas, ou você vai sofrer. E o Vini jogou E5, que claramente é um erro aqui na posição, o preto vai jogar muito fácil. Aqui tem que tomar, só que daí você fica se perguntando por que desse F4. Então,
Eu não sei, é bem difícil aqui, bem difícil. E você vai ver que o Ivo vai controlar muito bem as ações, conseguiu fazer pressão de diversas formas aí. E já ficou estranha essa dama no centro. É claro que não pode tomar porque está cravado, mas depois de bispo por F3 teve que dobrar peão, dama cheque, cavalo C3. E aqui o Ivo vai jogar com muita técnica. Então, de todos os jogadores, eu acho que o Ivo é o mais técnico mesmo. Então você vê, essa partida é bem instrutiva, que ele joga cavalo E7 aqui para pegar um posto bom para o cavalo. Vocês vai ver como com facilidade o Ivo consegue coordenar as peças. Jogou, olha só, tomou de dama, não tomou de peão, porque ele quer essa coluna aberta. Essa coluna é onde a torre vai jogar. E agora, depois de cavalo F5 e bispo E7, você vai ver aqui, ó, o bispo controla a diagonal, o cavalo está muito bem postado, a coluna está toda para o Ivo aqui. Ele tem a possibilidade de rocar o momento que ele quer. Acho que até rei D7 aqui pode ser um lance. E depois de roque grande, ele joga outro lance muito instrutivo, que é A5, para tentar bater no peão de A3, para tentar bater no peão de B4. E fica muito difícil a situação do Vini. O Vini vai para tentar para as trocas aqui, mas assim, sem dúvida, a posição preta ela é dominante. E aqui tem um detalhe técnico. O Ivo joga torre C4 aqui, que foi o lance decisivo da partida. Ameaçou os dois peões e tal. E aqui o Vini ele tem um recurso ainda, que era cavalo A3, porque eu não posso tomar nem esse e nem esse. E se eu tentar tomar de bispo, cai a qualidade. Não pode tomar nenhum dos dois, porque o bispo aqui está defendendo. E se tentasse esse, cavalo ataca a torre tem que voltar e vai para uma posição de repetição. Então sobraria só torre C6 e o Vini salvou os peões. Mas é claro, mesmo assim a posição é muito difícil, porque o cavalo é muito superior a qualquer outra peça aqui do tabuleiro. O Ivo tem a coluna, o bispo do Ivo joga melhor. Assim, é difícil a posição do Vini igual, mas ainda talvez desse de se defender um pouco. Pelo menos não está perdendo material. Só que depois do Vini ter jogado o lance C3, ele leva imediatamente bispo B4 e aqui com o peão a menos, a posição. Aqui o Ivo tem vantagem dinâmica, vantagem material e vantagem estática, então não tem muito como segurar. E a partida terminou num lindo golpe aqui do Ivo. Até essa posição aqui eu acompanhei, muito bom o lance do Vini para tentar dar cavalo duplo. Ele não tinha cavalo duplo imediatamente, porque senão tinha torre cheque intermediário. Mas depois de rei e torre, o Vini jogou torre B1, que é um erro gravíssimo, gravíssimo. E o Ivo Fischer não perdoa. Jogou torre por cavalo brilhante aqui, porque depois de torre por cavalo cheque e da dupla a partida já era. O Vini tentou espernear mais uns lances, mas aqui já estava completamente perdido. E aí chegamos na minha mesa, na mesa 5, né? Eu tô jogando lá com as crianças lá embaixo por enquanto. Mas na próxima rodada vocês vão ver que vai melhorar a situação. Meu rate tá um horror, meu rate convencional, eu entrei na casa dos 1890. Galera, vou ser bem sincero para vocês, não tenho a mínima vontade de recuperar o rate. Meu objetivo agora daqui para frente é pensar em jogar torneios internacionais, mundial amador, torneios de blitz rápido, essas coisas, tá? Então, sinceramente, vocês dificilmente vão me ver subir esse rate convencional. Já atingi os objetivos que eu queria, que era virar mestre nacional. Agora meu foco mais está em blitz e rápido, então provavelmente eu vou começar a jogar nas mesas lá atrás. E aqui, galera, deixa eu falar uma coisa. Eu dei uma aula para esse menino, que é o David Sauer, de gambito escocês. E a gente já tinha jogado um gambito escocês na classificatória do Municipal. Eu até analisei já no canal as partidas. Então eu não queria repetir a variante com ele, queria jogar uma coisa diferente. Normalmente a minha alternativa para a escocesa é a espanhola. Jogo bastante espanhola, assim, com umas contas meio, digamos assim, meio obscuras, para não ficar dando muita informação. Mas assim, eu quis relembrar os velhos tempos de Bispo C4, então até o meu amigo Everton Severo falou para mim jogar uma italiana, né, lá no Instagram. Eu falei, não, então vou jogar aí. Mas o cara manda F5, eu vou falar para vocês que aqui me bateu um pouco de desespero, porque
fazia pelo menos 10 anos que eu não enfrentava uma linha de F5. Eu lembro que na oportunidade acho que eu joguei D3. E é uma linha bem interessante, porque se jogar D3 assim, e o preto vier com, sei lá, por exemplo, vamos imaginar que a gente joga uma variante dessa, aqui os 2 cavalos não é bom jogar, porque depois de peão por, bispo, cavalo aqui, bispo, cheque, que seria a linha normal, quando eu jogo peão por, tem dama trocando, e o preto entrou numa posição pior, assim. Só que é claro, eu não preciso jogar os 2 cavalos, eu posso jogar por esse bispo aqui, trancando o roque e tal. Então, eu quase joguei D3, mas eu falei, não, quer saber? Eu quero luta, eu quero sangue, eu quero abrir a posição, e joguei o lance D4 aqui, fui para cima mesmo, abri a posição da melhor forma. Aqui acho que eu já tinha jogado online alguns anos atrás, aí uma posição que o cara fez peão por peão, e acho que eu fiz cavalo por, e a gente jogou uma posição dessa aqui, acho que onde o... e essa aqui é a posição crítica, tá? Eu gastei bastante tempo calculando, porque contra esse, eu estava muito querendo jogar cavalo por, peão por, dama cheque, esse dama cheque, rei e dama por torre. E eu fiquei bastante tempo calculando se ele não ia prender a minha torre aqui com esse lance. Então, e é claro que aqui eu não posso jogar, tipo, salvar o bispo, porque eu levo o bispo cheque e cai minha dama. Então é uma posição muito, muito legal. Aqui eu provavelmente ia ter que me socorrer aqui a um... ia ter que me socorrer a cavalo C3 e depois de peão por... Aqui eu tinha esse lance que ia me salvar a partida, porque depois que ele jogasse bispo E6, eu conseguiria trocar as peças e jogaria uma posição com uma qualidade a mais e tal. Então tudo isso, galera, eu calculei quando eu fui jogar D4. Então só para vocês terem uma ideia como é jogar um convencional, é muito cálculo e tal. Mas depois que eu joguei D4, ele simplesmente tomou aqui o peão. Então tudo que eu calculei não serviu para nada. Daí joguei cavalo por... E aqui ele joga cavalo E5, que é uma bomba assim no tabuleiro, porque, cara, ele ataca o bispo, defende F7, e aqui o lance que a gente quer jogar, o toque é bispo B3. Só que eu vou falar para vocês, eu tô com 2.500 no chess.com, tô jogando posições bem complicadas lá, tô treinando tática todos os dias, então assim, eu já não jogo mais um lance natural. Eu sempre procuro se não tem uma bagunça melhor. E aqui eu joguei um lance que eu vou mergulhar muito, que era o melhor lance da posição, bispo por G8, porque é um lance difícil de fazer, bem difícil. Bem difícil, não é um lance natural. Se você pegar 1000 partidas de mestre, você nunca vai ver um cara jogando bispo por cavalo na abertura, trocando um bispo desenvolvido por um cavalo que não está desenvolvido e tirando um bispo numa posição aberta. Só que aqui era o lance que pedia, porque depois desse eu jogo o peão por, e a ideia é conseguir dar dama cheque aqui, além de capturar o peão, criar problemas para o rei. Então nosso amigo aí, David, jogou D5 para desenvolver o bispo, tentar atacar o peão, mas leva dama cheque, e depois de B6 eu faço o peão por, atacando, ameaçando aqui, ameaçando o cavalo, então ele tem que tomar de cavalo, roque, e aqui desesperadamente ele tentou dama H4, atacando a dama, atacando o cavalo, eu jogo torre cheque, e depois de rei F7 a posição dele desaba, porque daí vem dama cheque, rei, e agora um belíssimo lance que é bispo G5, ataca a dama, traz o bispo jogar, já estou desenvolvendo quase todas as peças, e ele comete outro erro de jogar dama para H5, e agora eu faço bispo F6, e esse lance aqui é destruidor, ataca a dama, ataca a torre, ataca o rei, se o rei tomar eu ganho a dama, então ele só sobra para ele jogar rei H6 e a torre cai limpa. Aqui eu gastei um bom tempo para ver se não tinha uma manobra, tipo de entregar o cavalo, jogar dama cheque e tentar um mate assim, com ele tendo que botar a dama na frente, mas eu vi que ia furar porque ele podia tanto tomar de dama quanto botar o cavalo aqui contra o cheque, então parei de procurar lance, joguei dama por torre, e depois de dama G4, desenvolvi a última peça que faltava, o cavalo C3, ele tentou atacar C5, e agora levou torre E4. E essa posição aqui já é desesperadora, todas as minhas peças já estão jogando, na verdade falta a torre de A1, mas ela vem em um toque aqui, ou para D1 ou para E1, e o rei está todo preso aqui, ele já tem uma torre inteira e 2 peões a menos, então aqui dava de abandonar tranquilamente. E aqui eu vou falar para vocês que essa posição, eu senti que torre E7 era o lance,
calculei torre 7, pensei em jogar torre 7, mas daí eu vi um lance que eu falei, e se eu jogar esse lance ele abandona? Que foi H5. Eu pensei que aqui ele ia abandonar, por quê? Ele não pode mexer o cavalo, que cai o bispo e leva mate. Ele não tem casas para dama. Olha que triste, a dama não tem nenhuma casa. Eu tô jogando bispo cheque ganhando a dama. Ele não tem lances de bispo porque eu dou mate. Tipo, ele está praticamente em zug aqui. E vai ver a dama cair sem ter o que jogar. Eu falei, cara, não tem como. Uma torre, 2 peão a menos, depois de H5, H4 ele abandona. Mas o David é valente, não abandonou, tomou o cavalo, levou o bispo cheque. E agora a gente veio para a linha aqui de mate, ataca do cheque, ataca o cavalo. Único lance, dama cheque, rei para cima, torre por cavalo, e depois de bispo a gente achou mate aqui em H4. Então, acho que uma boa partida da minha parte. Joguei com 91% de precisão, mas deixei passar alguns lances aí. Mas assim, muito feliz com a minha estreia. E agora vamos para a partida que chegou mais próximo do favorito não ganhar, que era o Rodrigo Merlo. Rodrigo Merlo, bicampeão municipal, favorito aí com o Ricardo Simon, que chegou recente aí na cidade. O Ricardo ainda está numa fase um pouco sem confiança. Eu acho que ele já está jogando bem, mas ele ainda precisa ter mais ritmo de jogo, mais volume para ter mais confiança. E ele fez uma belíssima partida aqui, eles jogaram uma Taima 9. Claro, alguns erros das duas partes aí na abertura, mas uma abertura bem sólida. E a gente chegou nesse momento aqui. Esse momento que o Rodrigo faz cavalo por cavalo. Aqui, o nosso amigo Ricardo Simon deixou passar um intermediário, que era dama por peão. Se ele joga dama por peão, ele toca na torre. Aqui o Rodrigo não tem lance para defender, a não ser que seja torre F8. Se ele tentar cavalo por cavalo, por exemplo, eu tomo com cheque e depois volto tomando. Então teria que jogar torre F8 e aqui tem um peão limpo a mais e vai tomar o cavalo de peão de F depois, tá? Bom, mas aqui o Ricardo desperdiçou a chance, jogou dama. E vocês vão ver que depois o Rodrigo tem a chance de fazer a mesma coisa. O Ricardo faz cavalo D5, com ameaça de tacar a dama e duplo. E aqui o Rodrigo joga dama 5, mas aqui ele tinha esse lance intermediário, porque ataca a torre. Então se tentar dar dupla, é só jogar rei D atacando o cavalo, se tirar aqui, dama cheque, e vai cair a casa inteira aí do Ricardo. O Rodrigo desperdiçou a chance, jogou dama cheque, e o Ricardo volta, e a posição fica mais ou menos equilibrada. E aqui a gente chega no momento decisivo. O Rodrigo decide trocar as damas, que eu acho que foi uma decisão bem ruim, porque ele dobra os peões aí para um final pior. É claro que ele apostava que o bispo era melhor que o cavalo, mas o Ricardo já corrige esse problema, já joga cavalo para cima, já está ameaçando algumas entradas aí, alguns cheques. O Rodrigo tenta defender o cheque em F7, mas leva igual. E aqui o Ricardo ele tinha a chance de tomar o peão, tomar o bispo. Aqui ele jogaria o final com um peão a mais, né? Mas eu gostei da decisão dele. Eu acho que tomar o bispo é melhor, porque a estrutura está toda debilitada. É melhor do jeito prático, tá? Pode não ser o melhor matematicamente falando. Matematicamente falando, é melhor jogar com o peão a mais. Mas eu falo assim, esse é um final que tem tudo para o branco ganhar. E aqui já poderia trocar um par de torres para aliviar o final e depois jogar com torre D6, que eu acho que daria uma boa vantagem. Mas o lance rei C1 também não é nem um absurdo. E esse lance do Rodrigo com certeza perde. Aqui eu não tenho nenhuma dúvida que o Ricardo deveria tomar e depois de torre jogar com torre E5, bate no peão, ameaça umas entradas. Então vamos imaginar, depois desse lance, olha como tem que jogar todo passivo aqui o preto. O branco vai conseguir as entradas, já tem 3 peões contra 2. Eu acho que é uma posição muito fácil de jogar por de branca, só o branco pode ganhar. E o Ricardo acabou desperdiçando um pouco, jogou o lance B4, que não era o lance que a posição pedia. O Rodrigo dá uma facilitada ainda, tomou. Aqui o Ricardo tinha que tomar de torre para poder ter as chances de entrar com torre na 7ª ou bater no peão. Ele preferiu tomar de rei. E agora ele comete um erro muito grave, que foi C3 aqui. Aqui nessa posição, simplesmente rei D2 e o branco tem muita vantagem, porque depois de peão por, eu já estou trazendo o meu rei para o centro, o rei dele está cortado, eu tenho 2 contra 1 nessa ala,
Rodrigo está sofrendo muito aqui nessa partida. Mas depois de C3, daí facilita muito o final do Rodrigo, porque ele tomou de peão de A para não perder o peão, e depois de torre cheque, rei E2 e torre cheque, o rei tem que ficar passivo aqui para defender o peão. E agora você vai ver como o Rodrigo fica ativo no final. A torre dele entrou, tá cortando o rei, tá atacando o peão. E aqui eu vou falar para vocês, é muito difícil para um cara mais fraco defender passivamente um final de torres. Então, se eu tivesse de brancas aqui no lugar do Ricardo, eu teria jogado um lance. Tinha duas opções aqui: jogar B5 para depois de tomar poder jogar esse atacando os dois peões, ou então jogar torre B1, que depois que o Rodrigo tomasse, simplesmente avança, e aqui é obrigado a tomar, porque se avançar joga B6 e está coroando. Então, e depois de tomar, vai ficar com um peão a menos de brancas, mas vai ficar com a torre ativa, e é um final de 4 contra 3 muito fácil de empatar. Todos os peões na mesma ala, só um peão a menos aí, então tem as técnicas desde Philidor para empatar, ou então alguns outros finais ali de canto longo contra canto curto e tal. Eu acho que empataria muito fácil o final de torre. Em vez disso, o Ricardo tentou defender passivamente e aqui foi um desastre. O Rodrigo jogou muito bem o final, muito bem. Jogou realmente como um bicampeão municipal, veio para cima aqui e conseguiu capturar todos os peões aqui do Ricardo e ficou com 3 peões a mais e o Ricardo jogou a toalha. Uma pena aí para o Ricardo ter errado o final, porque tinha sido uma partida muito boa para ele. Espero que ele faça grandes partidas no torneio. Parabéns aí pelo jogo. E chegamos aí na partida do Marlon. O Marlon jogou muito bem também, com, digamos assim, sem correr riscos, né? Normalmente o Marlon joga de um jeito mais agressivo, mas eu quero destacar a partida do Felipe Verde. Como jogou bem esse menino e como teve chances no jogo. Aqui, ó, o Marlon fez uma pequena imprecisão, porque aqui o Felipe tinha um lance tipo cavalo A5 aqui, que depois de tirar a dama, tem cavalo por peão, bispo por, peão por, dama. Mas aqui o preto está muito confortável. Pode, inclusive, se quiser sacrificar o peão para depois botar torre, dama e cavalo e fazer pressão. Mas se não quiser, simplesmente um lance tipo bispo E3, atacando o cavalo, defendendo aqui, botando o bispo na boa diagonal, estaria ok aqui. As pretas estão muito bem nessa posição. Mas jogou B6 também, não é nenhum erro grave. Conseguiu jogar dama cheque aqui, que é um lance excelente. E aqui o Marlon tem que jogar RF1. Se jogasse cavalo dele, ia ficar muito mal depois de cavalo E4. Então o Marlon teve que achar esse lance difícil. Mas olha como a posição do preto não é ruim aqui. Tá com um cavalo bom, um bispo bom, outro cavalo desenvolvido. Aqui tinha que jogar a torre para D8, terminar de desenvolver as peças, ou até mesmo jogar um F6 para evitar que esse cavalo tivesse casa. Mas em vez disso, jogou cavalo D2, que é um lance péssimo aqui. Por quê? Você vai trocar o teu cavalo... aqui, ó, vai para um monte de trocas forçadas. Vai jogar cavalo por. O único lance é trocar, bispo por, o único lance é tomar. E olha o que o preto conseguiu com isso. Ele conseguiu deixar os peões dele isolados, um peão caindo, a troco do quê? De nada, praticamente. Então, o Marlon vai ficar com o peão passado aqui. Realmente uma pena aí o que o Felipe fez. Mas depois que o Marlon tomou em C7, o Felipe ainda tinha um recurso espetacular aqui, que era jogar cavalo A5. Porque depois de cavalo A5, tá atacando a dama, tá atacando o peão e tá jogando dama cheque e recuperando o peão. E aqui tinha um detalhe até bem interessante, que depois que o Marlon jogava, sei lá, um lance, vamos supor, dama B4, em vez de tomar direto esse peão, ou dama D1, que seja, vou imaginar, dama D1 troca as damas aqui. Se fosse da outra linha não ia mudar tanta coisa. Aqui, em vez de tomar direto, tinha um lance melhor, que era simplesmente jogar a torre, ataca o bispo e agora ataca o peão. Ou até mesmo a outra torre, para que o bispo não saia atacando a torre, né? Acho que até é melhor. E aqui agora, depois de cavalo C4, a posição preta é muito, muito, muito boa. E talvez aí ou até mesmo torre por C4 aqui, para botar as duas torres na coluna, né? Mas seja qual fosse, de cavalo, de torre e tal, eu acho que teria muitas esperanças aí para o Felipe
buscar o ponto na partida. O Marlon ainda não está numa situação desesperadora, porque o peão dele é passado. Então o 2 contra 1 aqui não é tão chocante, porque o branco já tem um peão passado, mas eu diria assim que essa é uma partida que teria muita luta. Só que em vez disso, o Felipe jogou torre em E8 e agora vai ter que jogar essa posição aqui desesperadora, com o Marlon já com o peão próximo de coroar, muito mais ativo. O Marlon jogou muito bem aí com rei E2 e vai trazer as torres aí para a coluna. E aqui é um daqueles lances que eu não entendo, né? Eu não consigo entender por que jogou torre F8. Claramente aqui torre E5 era um lance mais interessante, defende o peão, ataca a torre, então provavelmente o Marlon ia dobrar aqui torre D1, mas já é uma posição que dá uma aliviada. Você pode trazer talvez o rei para F7 aqui e tal, mas vamos lá. E depois disso tentou tomar, e aqui o Marlon jogou muito bem, ele tomou de torre, e com essa tomada de torre ele já está controlando a sétima, está batendo aqui, e depois da tomada que está completamente perdida a posição, não tem como jogar torre C8, que leva a torre cheque e vai coroar, e depois de rei F7, torre D8, torre por, dama, e aqui já podia abandonar, mas quis jogar mais uns lances, e o Marlon com uma técnica maestral aqui, já consegue o mate muito rápido. Parabéns aí ao Marlon, grande partida, excelente mesmo, boa vitória, correu pouquíssimos riscos. E aí vamos para o jogo de Arthur Zausa contra Odinei Pavan, era o último jogo aí do... E aqui, galera, essa partida praticamente foi decidida na abertura. Eu não gosto do cavalo C3 já, porque ele limita o C4, mas é uma variante possível. Agora, esse lance torre B1 é quase que criminoso aqui nessa posição. Aqui tem que jogar bispo D3, aqui tem que jogar, desenvolver as peças. Aqui bispo D3 ia levar o cavalo igual. Só que aqui você pode simplesmente invocar, porque depois que toma, vou imaginar que tome assim, você tem torre B1 aqui, tá batendo no peão, tá bem desenvolvido aqui em troca. Vamos supor, se tomar e jogar, vamos imaginar um B6 aqui. Agora você pode jogar torre C1 e bater nesse peão. Então aqui a posição branca era muito tranquila se jogasse bispo D3. E se o Marlon, se o Odinei tentasse trocar, simplesmente peão por, dominando o centro, e é uma posição bem tranquila. Agora torre B1 perde quase que imediatamente, porque depois de cavalo, você vai ver que não tem mais boas defesas pro peão de C3 aqui, pro cavalo de C3. Vamos supor, se tentar jogar a dama aqui, é um lance terrível, porque agora vai tacar a dama e ter os descobertos. Desculpa. Então, acabou jogando cavalo D2, mas cavalo D2 é um erro gravíssimo, porque depois de bispo por cavalo, peão por cavalo, deu duplo aqui. E a posição já está para perder. Então, depois daqui foi só tomar a torre, um passeio e uma excelente vitória do Odinei. Então, essa foi aí a nossa primeira rodada. Eu vou botar aqui, talvez vocês queiram ver as precisões das partidas. Então, vamos tentar ver aqui a precisão da partida do Paulo Prata contra Emanuele Rodrigues. Ó. O Paulo jogou com 87% de precisão, a Manu com 82%. Teve duas gafes aí por parte do Paulo, que desperdiçou a vantagem. A Manu teve uma vitória perdida, que foi aquela hora que ela podia ter ficado com 2 pontos a mais, e algumas imprecisões, mas uma boa partida dos dois. Ó, olha pelo gráfico aqui, o Paulo vinha ganhando até cometer o erro, a Manu ficou completamente ganha, deixou passar, e depois o Paulo deitou e rolou na partida. No tabuleiro 2, aqui não vai dar de ver a precisão, porque a gente só tem um lance, né? Mas o Fernando me mandou que ele teve 91% de precisão na partida inteira. Bom, essa aqui é a partida do Adriano da Silva contra o Thiago Caveglion. Teve 95% de precisão Adriano, foi o que eu falei ali, uma partida brilhante do Adriano.
Só aquele errinho na abertura lá, que o computador não gostou do D5, mas é um lance que eu acho que super natural. Daí aqui a gente teve a partida do Ivo Fischer contra o Vini Fainello. Vamos botar aqui para analisar. 82% para o Ivo, 75% para o Vini. Foi talvez a partida com menos precisão aí da primeira rodada, mas era uma partida bem dura. Eu, particularmente, eu achei que o Ivo jogou muito bem. Até você vai vendo o gráfico aqui que só aumenta a vantagem dele. Achei bem injusto esses 82% para ele. E vamos para a nossa partida. Na nossa partida aqui eu tive 91,3% de precisão contra 73,7%. O que não foi bom foi ganhar a dama, tá? O que não foi bom foi aquele lance H5 que eu quero ganhar a dama. O computador ele queria que eu desse mate, que eu jogasse torre 2 direto e tal, mas não me arrependo do que eu fiz, não. Acho que foi uma boa vitória. E daí tivemos aí a partida mais disputada aí do Ricardo Sima contra o Rodrigo Merlo. O Rodrigo ganhou com 83,1 de precisão, mas olha só como foi um teste para cardíaco esse jogo. Ricardo desperdiçou boas chances aí de ficar melhor, depois o Rodrigo equilibrou, daí o Rodrigo teve uma boa chance lá naquela hora que ele podia tomar o peão de intermediário, e daí no final aqui só deu o Rodrigo Merlo com essa boa vitória. E aí vamos ver a partida do Marlo contra o Felipe Verde. Assim, ó, de todos, o Felipe foi o que mais me surpreendeu. Achei que ele jogou uma excelente partida. Acho que vai fazer um bom torneio. E aqui no jogo aí, ó, teve então vários momentos aí em que de igualdade. Daí o Marlon pegou a vantagem, largou ela. E daí no final aí o Felipe deixou escorregar e a partida desandou. E por último, a partida do Odinei contra o Arthur Zalzan. E aí tivemos 98,5 pro Odinei, mas sabe por quê? Porque eu só passei os primeiros lances, tá? Essa partida não teve tudo isso de precisão, fique tranquilo e tal. O Odinei não jogou com engine. É porque eu passei só até o lance que o Odinei dá o duplo. Então, como teve poucos lances, e o Odinei praticamente só fez os melhores, deu essa precisão tão alta. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí das nossas análises, gostado aí da pré-rodada. Compartilhe o vídeo aí se puder, dá aquela curtida, se inscreve aí no canal para quem não é inscrito e vamos tentar aí chegar nos 1.000, né, nos 1.000 inscritos para a gente poder fazer mais coisas. Eu vou tentar ver se eu consigo deixar em live hoje. Enquanto nós estivermos jogando, deixar aquela câmera filmando. Vamos ver se a gente consegue fazer. Mas, de qualquer maneira, depois vamos ter a próxima rodada aí. E só para vocês saberem, a próxima rodada vai ser brilhante. 2h30 da tarde na Sky. Então, vai jogar simplesmente o Rodrigo Merlo contra o Paulo Prata. Então, o Rodrigo Merlo com 2 títulos contra o Paulo, que não ganhou nenhum, mas o Paulo é o favorito da competição, jogador com mais rate internacional. Na mesa 2, vamos ter 6 títulos em jogo. Fernando Brizola de Brancas contra esse cara aí que fala para vocês. Eu tenho 4 títulos, o Fernando tem 2. E vai ser uma partida muito disputada. O Fernando tá engasgado comigo, ele já me tomou pelo menos uns 2 títulos municipais. E a última vez que eu lembro da gente ter se enfrentado foi na Olimpíada Mental de 2020. Eu acabei campeão da Olimpíada, mas eu perdi para ele no rápido, uma posição que eu estava muito bem, acho que com uma peça a mais e tal, e acabei perdendo aquele jogo e perdi o rápido. Então tá engasgado. Vamos ter luta aí. Daí, na mesa 3, deixa eu só confirmar, mas salvo engano é Adriano da Silva contra... Odinei Pavan de Brancas contra Adriano da Silva. Esse confronto também muito interessante, eles já se enfrentaram várias vezes. Olha, todas as primeiras 4 mesas aí vai ser um equilíbrio muito grande. E na mesa 4, presta atenção nesse jogo, Ivo Fischer de Brancas contra Marlo Joshua, os 2 últimos campeões municipais. Então vai ser outro duelo muito pegado. Inclusive eles disputaram a última final, o Ivo ganhou do Marlo, foi online. Daí na mesa 5 também um confronto muito bom, Emanuela Rodrigues contra o Ricardo Simon, 2 que fizeram excelentes partidas na pré-rodada.
e daí o David Sauer vai jogar contra o Vinícius Calegari. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu não arrisco nenhum resultado nessa rodada. Eu acho que nenhuma mesa a gente tem um favorito declarado. E depois Thiago Caviglion contra Arthur Zausa e Felipe Verde contra Vinícius Fainello. Talvez o Vinícius Fainello seja o maior favorito dessa rodada, o que, digamos assim, talvez tenha uma diferença um pouquinho maior entre um jogador e outro, mas da maneira com que o Felipe jogou a primeira rodada, eu não me surpreenderia se o Felipe ganhasse. Então, assim, galera, a primeira rodada, todos os favoritos ganharam. Então, todos aqueles que a gente diria, esse cara é favorito, deu. Agora, a segunda rodada pode acontecer do tudo. Beleza? Então, curte aí. 2h30 na Sky, quem quiser assistir aqui em Francisco Beltrão ao vivo. E depois a terceira rodada é logo na sequência. Então, dificilmente eu vou conseguir fazer um vídeo entre a segunda e a terceira, mas eu já vou emendar um vídeo aí comentando as duas rodadas. Beleza? Forte abraço aí e até a próxima.